Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Tribuna Livre e hoje nós vamos debater aqui vários temas, entre eles o sistema carcerário, a redução da maioridade penal e reforma do Código Penal. Para falar sobre esses e outros assuntos, estão aqui conosco o doutor Luiz Saraiva, advogado e vice-presidente eleito da OAB Acre. Além dele, está conosco também Adriano Marques, que é presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado do Acre. Para conduzir comigo este debate, estão aqui os debatedores que você já conhece, Narciso Mendes e Osmir Lima. Eu sou Arquibaldo Antunes e este é o Tribuna Livre. Nós voltamos em instantes, logo após um breve intervalo comercial. Sai daí. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, que vai debater hoje aqui a redução da maioridade penal, a reforma do Código Penal e o sistema carcerário do país e do Acre, além de outros assuntos. Para falar sobre esses temas, estão aqui conosco Adriano Marques, que é presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado, e o doutor Luiz Saraiva, que é advogado e vice-presidente da OAB Acre. Boa noite, doutor Luiz Saraiva. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui, desde já dizendo que minha especialidade é direito civil, mas para prestar a colaboração a esse programa, eu estou no tema porque o advogado tem que ter um pouco de conhecimento geral sobre a matéria. Então, alguns pontos polêmicos, eu tive ensejo já de manusear o projeto de lei e estou aqui para contribuir com esse debate que eu acho que é de... Doutor Saraiva, deixa eu fazer apenas um ligeiro comentário. Com esses seus quase 50 anos de advocacia, tem que saber de quase tudo. Não, Osmir, 41 anos. Deixa eu entrar também nessa conversa. O senhor pode ser especialista em direito civil, né? Mas a gente o convidou aqui na condição de um advogado polivalente, né? É claro, claro. Não tem aquele médico clínico geral que entende tudo, a gente sabe que o senhor pode ter maior aprofundamento na questão. Mas tem a vacina polivalente também. Doutor Saraiva, é um prazer tê-lo aqui no programa Boa Noite Rio Branco. Tribuna Livre, que eu apresento os dois. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Espero recebê-lo também no Boa Noite Rio Branco para fazermos uma entrevista com a extensão desse debate aqui. Boa noite ao Adriano Marques, é um prazer tê-lo aqui conosco. Quanto tempo, já estamos aqui de novo, mais uma vez. Espero colaborar aqui no que for possível, na minha humilde opinião, como representante dos agentes penitenciários para um debate tão importante. Okay. Doutor Saraiva. Também deixa eu fazer um comentário com ele. Fique à vontade. Também. Não é tão humilde assim, não. Porque se você fosse tão humilde assim, não seria o presidente do... Mas, Adriano, eu começaria fazendo uma pergunta a você. Primeiro, para que você me responda se foi oportuna ou inoportuna. E na hipótese de julgar oportuna e inoportuna, você fazer uma análise da frase última proferida pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, quando ele disse que preferia morrer a ser condenado a cumprir uma pena na penitenciária brasileira. O que é que o senhor acha disso? Na verdade, a frase do ministro, ela transmite a realidade do sistema penitenciário brasileiro. Então é preferível morrer mesmo. Porque a nível de Brasil existem verdadeiras masmorras. Celas que têm capacidade individual têm 7 presos, 10 presos, até 12. Então, essa superlotação, as péssimas condições de estrutura, para uma pessoa que ela não é acostumada no ambiente penitenciário, muitas vezes ela pode realmente preferir a morte. Agora, aproveitando, depois eu vou para ti, porque realmente você aqui faz as primeiras perguntas. Eu estenderia essa questão do sistema carcerário brasileiro ao doutor Luiz Saraiva. O novo código está sendo previsto que o juiz passe a usar mais as penas alternativas. Porque o grupo que elaborou o anteprojeto que está sendo debatido no Senado, teve um procurador que usou a seguinte expressão, procurador da República:
que o cárcere, a prisão, é como um antibiótico. Não pode ser usado de mais nem de menos. No Brasil, há alguns setores que falam que prendem demais. No entanto, nos Estados Unidos, que não é modelo, o sistema americano não é modelo. Mas eu tenho aqui um dado interessante, Saraiva. Nos Estados Unidos, para cada 100 mil habitantes, há 744 presos. No Brasil, por cada 100 mil, há 263 presos. Ainda assim, considera que esse sistema carcerário ainda está extremamente asfixiado? Na verdade, a gente tem de buscar qual é a filosofia da pena. Na verdade, os grandes juristas, o Nelson Hungria, dizia que a filosofia da pena era ressocializar o preso. Quer dizer, ele recebeu uma reciclagem para voltar à sociedade. Tanto que a palavra pena é do latim, quer dizer pagamento. Ele pagava alguma coisa para ele voltar a conviver. Agora, como é que o sujeito vai ser ressocializado num ambiente em que o Marx acabou de falar? E por isso que as penitenciárias são chamadas de universidade do crime. Sim. A pessoa não se ressocializa, ele é absorvido. E a pena dele passa a ser em dobro porque ele não se ressocializa e ele passa a ter uma carga maior negativa sobre ele, que faz com que ele não se adapte mais a viver na sociedade. Então é uma negação absoluta do princípio da ressocialização do preso. Só para complementar aqui, para constar, o Brasil ele tem a 4ª maior população carcerária do mundo e o Acre nós temos um dado estatístico terrível. Nós temos proporcionalmente a maior população carcerária do Brasil. Então o Acre é o estado em tese que se prende mais. Mas eu pergunto o seguinte para ti, aproveitando aqui. Quer me parecer que o governo está implantando algumas medidas no sentido disso que falou o doutor Luiz, do processo de ocupação do tempo, do trabalho, está sendo feito inclusive pela Secretaria de Pequenos Negócios, tentando implantar para tentar ocupar o preso. Por exemplo, no sistema japonês, Narciso, lá tem um máximo de 6 por cela, um máximo de 6 por cela, todos trabalham. Todos, não há possibilidade de nenhum preso no Japão não trabalhar. Aqui já é algo facultativo e também existem pessoas até que queriam trabalhar, só que não tem vagas. Exemplo, o presídio hoje, ele não tem assim uma funcionalidade para auto se sustentar. A alimentação, por exemplo, é o valor mais gasto no estado, em torno de 21 milhões só na licitação de alimentos anual do presídio. Quanto custa um preso? Em média, 4 salários mínimos. Por mês? Por mês. Esses dados são do Ministério da Justiça. Agora eles não fazem horta, não tem horta lá no... Não, existe assim, só que é algo que não dá sustentabilidade. Por exemplo, necessita de mais parcerias com empresas para qualificar esses presos, dar cursos profissionalizantes, criar uma política de reinserção, porque às vezes uma pessoa comete uma burrada, ela tem uma profissão. Só que pelo aquele histórico do nada consta, assim, às vezes o empreendedor, o empresário, ele não dá oportunidade para ela. Então tem que dar alguma forma de incentivo para os empresários para empregarem essas pessoas, para dar oportunidade. Ô, Adriano, o nosso Código Penal tem não sei se é especificamente o Código Penal, mas na legislação está previsto o indulto natalino. Se eu estiver enganado, o doutor Luiz Saraiva me corrige. É uma das formas que se tem do preso sair momentaneamente do presídio. Eu pergunto, os senhores do sindicato, os agentes penitenciários, são a favor do indulto natalino? E os senhores acham que os critérios utilizados para que se receba esse benefício, eles são justos? Olha, atualmente,
da forma de vista geral, a população em si, o sindicato, tem uma visão contra, por causa dos critérios. Mas essa possibilidade de uma pessoa que está encarcerada visitar um familiar, com certeza, é uma questão até de justiça. Agora, os critérios têm que ser mais rigorosos. Justiça ou de humanidade? É de humanidade, até porque você tem uma privação ali. Tanto o agente penitenciário como o preso, eles... Você fala, Adriano, do critério. O critério ele tem que ter cumprido parte da pena. Não é só isso, que assim, doutor? essa comissão de... Boa conduta. Só que a comissão de classificação, ela tem que ter assim, critérios mais rigorosos do ponto de vista para analisar quem realmente é um criminoso e aquela pessoa que, sempre eu uso assim um português claro, que fez uma burrada. Por quê? Muitas vezes tem um preso que ele preenche os requisitos, mas no caso ele não teria assim a moralidade para receber esse benefício. Mas, doutor Luiz... Mas tem diferencial o Esse- induto natalino Sim. das saídas temporárias. Pois é, mas que- o induto natalino, os critérios que ele está colocando no seu ponto de vista, eles são critérios razoáveis? São. A lei especificou bem isso aí. Agora, o que a população hoje, e há uma carga negativa sobre isso, são essas saídas temporárias por ocasião Dia das Mães, Páscoa, essas coisas. Que a lei prevê, a mente do legislador, foi que essa pessoa, ao pouco, com essas saídas, voltando ao convívio da família, ele se ressocializasse, ele passasse a ter o gosto de voltar para a sua família e fazer tudo para se regenerar, se é a expressão que se usa, para voltar ao convívio da família. Só que, por exemplo, detupou-se esse sentido pedagógico da volta à família, porque, segundo estatísticas policiais, é o período certeza. que há um aumento de criminalidade, de assaltos e tudo. Quer dizer, é uma pena que se misture. Até a própria pessoa que é beneficiada não apreende essa filosofia. Então está faltando realmente ao presídio implantar essa filosofia de levar o preso essa ideia de que essa volta ao convívio da família e da sociedade é para ele se adaptando ao pouco, ao voltar, e não para a prática de novos crimes. Doutor Saraiva, a gravidade do crime incorre na negação de uma saída dessa temporária, do induto natalino? Não. A gravidade hoje se fala muito em repercussão da opinião pública, o clamor público. Hoje se fala muito isso nos tribunais, embora alguns juízes, alguns desembargadores não falem, mas a justiça hoje é muito pressionada pelo clamor público. O que é lamentável. Nós teríamos que ser mais técnicos, atentar ao espírito da lei e não ao clamor público, porque às vezes o clamor público pode ser fabricado. Claro. Viu? Pode ser fabricado. Até pela opinião publicada. Publicado. Então, veja bem, o que se pretende é que não importa o crime que a pessoa praticou, importa que ele volte o mais rápido possível ao convívio da sociedade. Essa é a filosofia que o legislador quis impor ao meio jurídico. A pessoa voltar o mais rápido possível ao meio em que ele viveu, ele ser ressocializado. Agora, se nós estamos conseguindo hoje, estamos falidos. O nosso sistema está falido nesse sentido. Nós temos de reconhecer, temos de repensar o sistema carcerário, temos de repensar a aplicação de pena. O Osmir acabou de falar dos Estados Unidos. Por que muita gente entra na vereda do crime? Ele cometeu um crime de menor potencial ofensivo, só que ele vai lá conviver com pessoas altamente perigosas. Então, ele que absorve a filosofia do potencial mais perigoso. Então, ele volta, em vez de ser ressocializado, ele volta um elemento perigoso. Nos Estados Unidos, aplica-se quase sempre as penas alternativas, que em alguns casos surtem mais efeito do que uma pena mais severa. E as penas pecuniárias também, não é? Porque, como dizia, se não me engano, eu dizer que o Stalin, o Lenin dizia que a parte do corpo humano que mais dói é o bolso. Então, a pessoa, e às vezes é aquela pena que a pessoa vai ter vergonha de cumprir, porque ele vai dizer, mas todo mundo está dizendo eu fiz isso.
fulano está me vendo aqui dando assistência a um hospital, Eu varrendo, entendeu? Isso aí é constrangedor. Então, é esse aspecto que a justiça tem de ver. É como a doutora Amarrar, que as pessoas têm muito medo da pena dela, mas ela tem uma filosofia fantástica nesse sentido. Ela tenta a ressocialização do preso, ela é obcecada com isso. Ele é obcecado? Que é a finalidade. Que é a finalidade. Então, parabéns para ela, né? Agora, ela tem essa visão. Para os do Adriano sem problema. doutor Luiz, nessa nova reforma, cujo anteprojeto foi encaminhado ao Senado, está sendo discutido no Congresso Nacional, eles querem me parecer, e eu gostaria de ouvir a opinião de ambos, que sugere que a cadeia só no caso de crimes graves. Por exemplo, e nós comentávamos isso nos bastidores, um furto, um simples furto. A ideia é eliminar a pena desde que haja o ressarcimento. Como é que vocês veem isso? Aí o doutor Luiz Salara deu uma resposta agora engraçada, né? Olha, na verdade, esse código penal, essa proposta, ela vai causar uma celeuma de grandes proporções. A eutanásia, os crimes cibernéticos, este que você acabou de falar. Aborto, bullying. O bullying. O que vai passar, assim, em tese, é uma sensação de impunidade. Eu tenho dinheiro, eu pago, então eu fico livre de ir para a cadeia. Só que eu vejo que a opção do legislador é para aquela pessoa que cometeu esse crime de menor potencial ofensivo, ele não vá para a universidade do crime. Ele, de alguma forma, ele pague proporcionalmente pelo que ele cometeu e também ele não seja mais uma vítima do atual sistema. Ninguém nasce bandido. Então você vê isso de forma positiva. Não, de certa forma sim. Agora tem que ser um debate muito complexo para não trazer essa sensação de impunidade. Vamos, por exemplo, debater aqui um caso de um gestor público, roubou milhões. Poxa, roubei tanto, eu apliquei em algo que rendeu mais ainda, eu vou ressarcir o erário e eu não vou ser punido. Vai ser corrigido. Não, mas isso aí é na hipótese, essa hipótese que prevê o Código Penal é do furto. Então, não é só uma comparação. Não Agora, há um ditado popular que diz que passa-se 10 anos para bolar uma lei. E o brasileiro, em 10 minutos, acha um jeito de burlar a lei. Então, por exemplo, aqui tem essa anistia de pena de furto. É o crime contra o patrimônio sem uso de violência, mas em seguida ele devolve o produto do furto. Aí a pessoa pode se consentir, é devolvido e ele é perdoado. Aí então o que é que vai acontecer? O malandro vai roubar, vai furtar e depois diz, não, eu tomei um empréstimo temporário, eu estou devolvendo. Então você vê como é. Chamado bom ladrão, né? Agora, eu tenho muita preocupação porque esse código, embora ele tenha, como foi dito aí, uma ideia de só punir os crimes mais graves, mas ele é uma exacerbação da pena. As penas são mais rigorosas. Há um aumento significativo das penas. Entendeu? E eu acho que o grande debate do Código Penal vai ser essa tal da morte piedosa, que é a eutanásia, vai ser esse aborto de 12ª semana, que isso vai ser uma polêmica muito grande, que o Código Penal prevê que até a 12ª semana possa se praticar o aborto, desde que um psicólogo ou um médico ateste que a mulher grávida não tem condição psicológica de ter aquela criança. Isso é uma abertura para qualquer médico charlatão, entendeu? Possa começar a emitir atestado para que as mulheres se utilizem disso. Quer dizer, e assim vai, entendeu? Outra grande, que vai ser motivo de grande debate, trouxeram para o Código Penal os crimes eleitorais, entendeu? Que eram previstos no Código Eleitoral, trouxeram para o Código Penal. Vamos extinguir com a Justiça Eleitoral? Não, os crimes eleitorais seriam trazidos para dentro do Código Penal. Homofobia, agora os crimes hediondos, por exemplo,
transformar alguém em condições análogas ao escravo. Isso vai dar uma polêmica muito grande, porque qualquer pessoa que viva num ambiente, por exemplo, numa fazenda, vivendo em situação, às vezes, que na casa dele ele não vive, não tem aqui, viveria, mas perante a legislação trabalhista, aquilo é uma condição análoga a escravo. Isso Luiz, nós precisamos fazer um intervalo comercial, Adriano, daqui a pouquinho nós voltamos. São 2 minutinhos e meio apenas, por favor, não saia daí. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Tribuna Livre, que debate hoje aqui o sistema carcerário, reforma do Código Penal e também a redução da maioridade penal, entre outros assuntos. Adriano, no primeiro bloco nós estávamos debatendo essencialmente o sistema carcerário. Eu queria perguntar se na prática, para quem está lá nas penitenciárias prestando segurança aos presos, eles estão todos misturados mesmo, aqueles presos de alta periculosidade com os que cometeram pequenos delitos? E se você conhece casos pessoalmente de pessoas, de adolescentes principalmente, que cometeram pequenos delitos e se tornaram depois criminosos, em função do que aprenderam lá dentro? O que acontece? Pela falta de estrutura, eu estaria aqui mentindo, tentando fazer um teatro armado. Acontece sim casos de um preso que ele cometeu um menor crime e está ao lado ali de uma pessoa que já é um profissional do crime, que ele entra e sai todas as vezes. Isso realmente acontece. Existe assim... Não tem como separar? Não, é em virtude da falta de estrutura. Entendi. A gente tenta separar, mas chega um momento que o sistema incha tanto que não tem como fazer o que a lei de execuções penais prevê. Atualmente nós temos um elefante branco, que é o presídio Senador Guiomar. O presídio tem capacidade legal para 500 presos, só tem 74 porque não tem servidor suficiente para trabalhar lá. Então, o que nós pedimos aqui encarecidamente, com urgência, seja regulamentado um banco de horas para os agentes penitenciários, que dá para fazer esse remanejamento de presos do Francisco de Oliveira Cunha para a unidade prisional de Senador Guiomar. Interessante. Doutor Luiz Saraiva, nós temos o seu adversário na campanha OAB, doutor Sanderson Moura, esteve no programa Boa Noite Rio Branco comigo e disse que no Brasil nós temos uma estimativa de aproximadamente 1 milhão de leis. O senhor acha que essa amplitude prejudica essas discussões de reforma do Código Penal, da redução da minoridade penal e o sistema carcerário? Sim. Sim. No Brasil, por exemplo, eu vou dar um exemplo do Código Penal. Ele é de 1940. Quer dizer, a evolução do direito, das situações de fato. O Brasil evoluiu, passou de um país eminentemente rural para um país de concentração de população urbana. Então, tudo isso aí, o legislador foi acompanhando com leis que nós chamamos leis extravagantes, que são leis que não estão dentro do contexto do Código, são leis esparsas, que foram para acompanhar. Então, nós hoje precisávamos de consolidar essas leis num só instrumento. Mas hoje é praticamente impossível, Eu vou dar um exemplo aqui para você. Hoje está se falando em alteração da maioridade penal. Só que para você modificar a maioridade penal, você tem que modificar a Constituição, que é ela que diz no artigo 228 que menor de 18 anos é inimputável. Aí vem, vamos mudar então a Constituição. Só que começa a discussão. O atual deputado, senador, pode alterar esta cláusula? Tal? Alguns constitucionalistas dizem que não, que é uma cláusula pétrea que não pode ser alterada só pelo Poder Constituinte. Como os atuais senadores e deputados federais são constituintes derivados, com poder derivado, eles não poderiam alterar. Aí sim,
Hoje há uma ideia de que precisa diminuir a minoridade penal. Entendeu? Precisa diminuir. Doutor Luiz Saraiva. Hoje, um rapaz com 16 anos hoje pode votar, pratica atos da vida civil e não pratica crime. Então, agora como vai mudar? Então, há todo um arcabouço de leis que, às vezes, até se contradiz. Não é à toa que o Supremo está lotado de ações de inconstitucionalidade, porque as leis se conflitam entre si. Doutor Luiz Saraiva, a respeito disso, eu vou contar uma historiazinha real, porque o Osmir Lima se orgulha muito de ter participado da Constituição, né? Claro, mas não poderia ser diferente. E eu recorrentemente venho dizendo que eu não tenho esse mesmo orgulho, Osmir. Não, mas você não, não mas tem por outro motivo. Deixa eu explicar. Esse ali, só para complementar aqui o teu raciocínio. Ali foi um rompimento entre a ditadura e a democracia. Só isso justificaria. Mas o rompimento foi a Constituição possível. Mas o rompimento não justificava. Quem deu a aula inaugural na instalação da Assembleia Nacional Constituinte foi o professor Cândido Mendes. Uma figura nacionalmente conhecida. E ele pedia, clamor na aula que deu, que nós fizéssemos uma Constituição e não um regulamento. Que quanto mais concisa fosse a Constituição, melhor ela seria. Inclusive, ela chamava a atenção para esses Constituição de princípios. De princípios. Obedeciam a princípios básicos. Aí nós temos as leis. Nós fizemos uma Constituição que nós chegamos a compô-la entre artigos, incisos, parágrafos e alíneas, mais de 1000 leis constitucionais. E ainda há leis a serem editadas no vácuo do leis complementares. E é porque, no mínimo, 20% dela manda para a lei complementar, que até hoje não foi complementada. E esses conflitos aconteceram exatamente porque o artigo, causas prévias da Constituição, que é do artigo 5º, muitas vezes conflitam com a causa de outro artigo lá na frente. E é esse que é o problema. Então, doutor Luiz Saraiva, isso me leva a eu crer no que dizia o Montesquieu. As leis fracas desbilitam as leis boas. A nossa Constituição, Osmir Lima, ela também é responsável por esse conflito legislativo. Com certeza. Você pega o conceito para o acadêmico de direito em regra. Porque a Constituição de 88 é o FERA-DP, formal, escrita, rígida, dogmática, promulgada. Aí, jogando para a visão do sistema penitenciário, artigo 24, inciso 1º. Ela é matéria concorrente entre a União, o Estado e o município. Então, você, a partir do momento que a União não legislou expressamente, o Estado interfere. O Estado não legislou expressamente, o município vai interferir. Então você vai ter ali uma gama de legislações que talvez não vai ter o objetivo, que é o fiel cumprimento da pena e a ressocialização para a sociedade. Então tem que ser feito debates com a sociedade civil organizada, OAB, Ministério Público, para tentar atualizar para o momento atual que vive a sociedade. Ô Marcos, a respeito disso também eu vou chamar a atenção aqui de outro ilustre. Peraí, Osmir, de outro ilustre constituinte, sabe? Que era o Roberto Campos, que após concluída a Constituição e promulgada a Constituição, Roberto Campos expressou o seguinte: acabamos de promulgar uma carta de boas intenções, porque a nossa Constituição, em muito, ela é absolutamente inexequível. Tanto ela é inexequível quando define, ela é inexequível quando define o valor do salário mínimo. Ela é inexequível quando define quais são as condições que o preso deve ter quando taxa de juros. Taxa de juros. Mas aí, doutor Sérgio, é o seguinte, só para em seguida lhe devolver a palavra, eu vejo o seguinte. Vocês agora acabam de afirmar que no Brasil há milhões de leis, milhares de leis. Qual foi a intenção? Isso o doutor Ulisses dizia com toda a propriedade. Qual era a intenção? Condensar na lei maior algumas leis já existentes. Por exemplo, ninguém será considerado culpado sem trânsito julgado. Já existia antes. Né? A presunção de inocência já existia antes.
mas o brasileiro não conhecia seus direitos, não conhece seus direitos ainda hoje, achou-se por bem colocar tudo na Constituição. E qual era a intenção, inclusive, do Dr. Ulisses? Mandar para cada cidadão brasileiro uma Constituição para que ele conhecesse os seus direitos e os seus deveres. Eu acho que a Constituição teve mais mérito que demérito. Se nós pudermos fazer alguma crítica a ela, seria com relação à questão econômica, que ela realmente teve um aspecto nacionalista muito forte. Nos direitos e garantias fundamentais, eu acho que ela é quase perfeita. Osmir, o brasileiro talvez não conheça seus direitos, porque eles são muitos, né? Como disse o Narciso, a maioria inexequíveis. Eu queria perguntar ao Adriano se essa obsessão por legislar que nós temos no país não acaba se criando uma legislação no sentido do sistema específica do sistema carcerário, que é completamente divergente da realidade? Com certeza, acontecem inúmeras situações. Agora tem uma polêmica, é o Estatuto Penitenciário Nacional, em que um deputado do Maranhão, do PT, ele fez esse projeto de lei que prevê o seguinte: todos os presos, independente de terem colaborado ou não com o INSS, receberem o auxílio reclusão, que atualmente está em R$900 e poucos. Então, outra polêmica, o preso que tiver um parente em estado de grave doença, ele tem uma escolta, todo um aparato ali para fazer, só que não prevê limitações desse número de visitas, dessas escoltas. Nós temos uma população carcerária de 500 mil presos. Ele ter direito a hidratante, creme dental, vários itens, tudo bem, necessidade básica, mas tem alguns itens de vestuário que fazem inveja para qualquer recruta do Exército. Então, são algumas coisas muito polêmicas. É muito bonito ter ali um mínimo obrigatório. As condições, não tem insalubridade, ele ter acesso à educação, acesso à reinserção social. Mas também nós temos que ter um foco, assim, a política de segurança é uma política de Estado. Ninguém nasce criminoso, então você tem que investir na prevenção. Geração de empregos, de renda, investir em cultura, conhecimento. A falta de conhecimento das leis, então aqui no caso que foi muito debatido da pouco, que o brasileiro não tem conhecimento das suas leis, então é investir prioridade em educação. Inclusive sobre uma discussão polêmica que está havendo. Fazer um intervalo. Então, ao reiniciar, me permita fazer uma indagação ao Dr. Luiz Salário. Ok, peço licença aos dois, peço licença a você.